junho 11, segunda Crônicas 34, terceira parte. Então Ilquias, o sacerdote, e os enviados do rei foram até a profetisa Hulda, mulher de Salum, guarda das vestes, e lhe falaram naquele sentido, perguntando a ela, o que é que o rei deveria fazer. Ou seja, a mulher era profetisa e tinha autoridade moral e espiritual para dizer ao rei o que o rei e o povo todo deveriam fazer. E o rei obedeceu ao que a mulher falou, a mulher de Deus. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. As maldições estavam em Deuteronômio 28, que tem as bênçãos e as maldições. As bênçãos quando obedecemos, as maldições quando desobedecemos a palavra e não cumprimos o que Deus manda. Então ela falou, Deus vai trazer todas essas maldições que estão escritas no livro da lei. Deuteronômio 28. Porque me deixaram, é Deus falando através da mulher, e queimar incenso perante outros deuses para me provocarem a ira com toda a obra de suas mãos. Portanto, meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. Como teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra seus habitantes, e te humilhaste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz Adonai. Eis que te ajuntarei a teus pais, morrer ajuntar aos pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz. Os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém, e subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor, e leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro da aliança que se tinha achado na casa do Senhor. Ora, naquela época, pouquíssimas pessoas sabiam ler. Para se ouvir a palavra, era preciso que alguém lesse para as pessoas. Você vê que coisa interessante. O povo de Israel é conhecido como o povo do livro. No entanto, pouquíssimas pessoas liam naquela época. Tem bem pouco tempo que as pessoas passaram a aprender a ler. Assim, em geral. Muito poucas as que liam. Então, para saber, tinha que ouvir alguém falando. Tinha que alguém ler para eles. Tinha que alguém falar para eles. Por isso que Deus falou, através de Moisés, para dizer para o povo que quando tivesse o rei tinha que ter uma cópia dessa lei e ler todos os dias, porque era o rei que ia falar, além dos sacerdotes e do povo de Deus, dos homens e mulheres de Deus. Mas o rei tinha que conhecer, tinha que ler todos os dias, tinha que ter uma cópia dele para ler. Mas eles não faziam isso. E pôs o rei em pé em seu lugar e fez aliança diante de Deus para andar após o Senhor, quer dizer, seguir a Deus e guardar seus mandamentos e testemunhos e estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, obrigou a que, com tal culto, servissem ao Senhor seu Deus,
todos os seus dias não se desviaram de ir atrás de Adonai, Deus de seus pais. A importância da autoridade do rei. De quando um rei segue a Deus, o povo todo segue a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: feliz a nação cujo rei segue a Deus, ou cujo Deus é Adonai. Feliz a nação cujo Deus é Adonai. E feliz a nação cuja autoridade principal segue a Adonai.